Botafogo, Paysandu, Amazonas e Volta Redonda, equipes com projetos diferentes, mas que vivem a mesma dura realidade de uma zona de rebaixamento da Série B. O que dá pra gente projetar olhando para um médio e longo prazo? Será que essas equipes vão seguir nessa luta contra o Z4 até o final? Se elas podem ter uma realidade diferente a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro ou até mesmo a partir das 5 ou 6 próximas rodadas da competição? Vou trazer uma avaliação desse início de Campeonato Brasileiro, as 5 primeiras rodadas da competição para essas 4 equipes, quem foi a que mais me decepcionou e quem está ali dentro de uma realidade que eu já imaginava. Antes, vou pedir a sua opinião. Fique à vontade para deixar a sua avaliação aqui nos comentários. Fique à vontade para deixar o like para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também para você se inscrever aqui no canal. Estou numa corrida tentando chegar aos 10 mil inscritos por aqui. Quanto mais inscritos, mais vídeos sairão aqui durante todo dia. E todo dia tem Série B aqui no canal. Então fica ligado, deixa a sua inscrição e ativa também o sino de notificações. Esse vai ser uma avaliação semelhante ao que eu fiz com o G4 da competição que eu soltei na noite dessa quarta-feira. Então, se você não viu, tem essa avaliação do G4 e tem uma avaliação, um balanço das 5 primeiras rodadas da Série B, que eu olhei a tabela por inteiro. Aqui o foco vai ser nessas 4 equipes: Botafogo, Paysandu, Amazonas e Volta Redonda. Equipes que minimamente têm projetos diferentes, acredito que expectativas diferentes também, olhando para essa edição da Série B. Se tinha um Volta Redonda chegando claramente com o objetivo de permanecer, Amazonas com um projeto de um grupo muito inchado, que teve que fazer mais de uma correção de rota olhando para a comissão técnica nesse início de temporada. Um Paysandu que tem um calendário muito recheado ainda, com Copa do Brasil, teve Copa Verde até um dia desse e ainda vive a final do Campeonato Paraense. E um Botafogo com o projeto Zanardi, mas um Botafogo que, apesar do nome forte do Zanardi, apesar de ser uma equipe que é uma equipe do interior paulista, então se tem sempre essa expectativa, ou quase sempre essa expectativa mais alta. Na própria tier list da Série B que eu fiz antes do início da competição, eu colocava um Botafogo como um candidato a lutar contra o rebaixamento, e é essa a realidade inicial da equipe. Aqui ao lado a gente tem o início da competição de cada uma delas. No lado do Paysandu eu cortei aqui 2 jogos porque foram jogos da Copa Verde. Mas assim, antes de avaliar o fator início, né, assim, antes de avaliar o grau de dificuldade, e no final do vídeo eu vou falar sobre as 2 temporadas anteriores da Série B, quem, após as 5 primeiras rodadas, estava no Z4 e terminou caindo nas temporadas anteriores, ou quem conseguiu apresentar algum poder de recuperação. E entre essas 4 equipes eu vou também abordar quem eu acredito que tem um poder maior de recuperação. Começando de baixo para cima, começando com o Volta Redonda, que nesse momento é o lanterna da competição. Teve um início duro, né? Se olha para Cuiabá jogando muito bem, né? Apesar do jogo ter sido no Rio de Janeiro, dentro da casa do Volta Redonda, teve um adversário muito complicado. Novo Horizontino jogando fora de casa. E aqui é um ponto que eu vou tocar no Volta Redonda, especificamente no Volta Redonda, entre essas 4 equipes. Tudo bem, Volta Redonda ele chega com uma expectativa baixa, por ser uma das... Olhando para esse Z4, é a única equipe que vem da Série C. E se tem um Rogério Corrêa que, logo no início da competição, ele traz uma declaração. Rogério Corrêa, que conhece muito bem o clube, não é a primeira nem a segunda temporada que ele está por lá, foi o técnico que subiu a equipe para a Série B. E ele fala sobre um grupo que não estava preparado para disputar a Série B. Eu entendo que esse tipo de frase, ela quando é dita nos bastidores do clube, com os dirigentes, isso é natural. Mas quando você chega numa coletiva e externa isso, você meio que está jogando a toalha muito cedo. São 5 rodadas, quando você externa isso, você está falando para o seu elenco que o seu elenco não é suficiente para jogar uma Série B. Não foi na maldade que ele falou isso, tenho certeza, tenho uma convicção sobre isso, mas acredito que ele joga a toalha muito cedo. Isso faz muito mal para uma equipe que é competitiva, uma equipe que não tem um aproveitamento bom, mas que é competitiva.
Contra o Novo Horizontino deu trabalho demais para a equipe do Novo Horizontino, deu trabalho para o CRB e jogou melhor do que a Ferroviária. Pelo menos buscou mais o jogo do que a Ferroviária. Então é um Volta Redonda que sim, ele chegou à competição para jogar pelo objetivo da permanência, bater ali os 45 pontos e comemorar como se fosse um título, mas entendo que, pelo que foi o início de temporada do Volta Redonda, com minimamente tendo um sucesso no Campeonato Carioca, chegando à semifinal do estadual, entendo que a frase poderia ter ficado para o Rogério Corrêa ou para os bastidores do clube. Não é também por conta dessa frase que o clube não venceu ainda, ou só tem um ponto ainda. É um Volta Redonda que tem muita fragilidade na criação. Você olha para o meio/ataque do Volta Redonda, é um Volta Redonda que tem problemas muito sérios para criar situações de gol. Contra a Ferroviária marcou, teve o gol bem anulado. Contra o CRB, teve um gol anulado também por impedimento. Mas quando você olha para um retrato do Volta Redonda desempenhando, propondo ou tentando propor jogo, é um Volta Redonda que tem sérios problemas do meio campo para frente. Teve a manutenção de uma base da Série C da última temporada, o que eu vejo como importante, mas não reforçou como deveria. E aí vem o ponto da frase do Rogério Corrêa que o grupo não estaria preparado para uma Série B. Concordo com ele, mas acredito que poderia ter ficado com ele essa frase ou com os bastidores do clube. Entendo que o Volta Redonda, ele... claro, pode estar muito cedo para a gente trazer essa avaliação de 38 rodadas, mas a realidade do Volta Redonda vai ser de uma luta contra o rebaixamento. Talvez o ponto que ele tem pode representar um pouco menos do que ele entregou, olhando o desempenho. Poderia ter pelo menos aí, vamos lá, 2 ou 3 pontos na competição e poderia estar um pouquinho mais acima na tabela, mas a realidade do Volta Redonda tende a ser uma luta contra o rebaixamento. E aí a gente chega ao Amazonas. E tem uma palavra que eu acredito que pode destacar muito o que é o Amazonas na temporada. Na verdade, uma frase, que é falta de foco. Foi um Amazonas que... É um Amazonas que tem um elenco inchado. Quando você bate o olho no elenco do Amazonas, você tem vários nomes e você não tem uma identidade de jogo ainda quando você olha para a equipe, e foi a que menos conseguiu desempenhar. Quando você pega Volta Redonda, quando você pegava o Atlético, que até a última rodada não tinha pontuado, Paysandu, Botafogo, enfim, as equipes ali da parte baixa da tabela, o Operário também que está próximo do Z4, o Amazonas, sem sombra de dúvida, foi a que menos conseguiu entregar um jogo competitivo. O Volta Redonda foi mais competitivo do que o Amazonas, tendo um elenco mais frágil. E isso é muito culpa de um planejamento que faltou foco. Primeiro, começa como treinador na temporada. Depois, tem a chegada de outro com um perfil totalmente diferente. Vou até mostrar para vocês o ponto aqui das trocas do comando técnico, né? Tinha antes... já é o terceiro treinador da temporada. Tinha o Aderbal Lana, que era o treinador mais velho em atividade no futebol brasileiro. E aqui o ponto não é nem da idade, né? Aqui é o ponto de ideia mesmo. Aí depois veio com a ideia do Eduardo Barros, com um dos técnicos mais jovens do futebol brasileiro, com a proposta de jogo diferente. E teve agora a estreia do Guilherme Alves na 5ª rodada da Série B. A avaliação que eu vou trazer é até a 4ª rodada. Foi a equipe que mais me assustou, sem nenhuma dúvida. E aqui não é nenhuma avaliação sobre o Barros. Não estou falando que o Barros é um treinador ruim. Mas foi um Amazonas que, por exemplo, contra o Goiás, no 11-10 no segundo tempo, não conseguiu incomodar o Tadeu na estreia da Série B. Contra o América, veio com a ideia completamente errada de jogo. O Amazonas, jogando no Independência, quis propor o jogo contra o América, e dos 3 gols do América, 2 foram de contra-ataque, pegando o Amazonas totalmente exposto. E teve o jogo contra o Avaí, em que as falhas individuais ficaram escancaradas, mas que também a queda individual do Amazonas, ela é muito a partir da ideia de jogo, a partir do que coletivamente a equipe não consegue desempenhar. Então tem um Amazonas que foi a equipe mais mal treinada, mais mal preparada, ou com uma ideia, ou com a maior desorganização possível para esse início de Série B. Repetindo, não estou falando sobre o trabalho do Barros em si, estou falando sobre
Um grupo que tem bons nomes, você olha para Henrique Almeida, Rodrigo Varanda, Tavares, Wellington Nascimento. Tem outros nomes que dá para a gente destacar sobre esse Amazonas. Né? Olhando para o elenco aqui, tá com problema aqui o sistema, mas bora lá. Olhando para esse elenco do Amazonas, você tem o Renan, que vem tendo um grande destaque, mas tem o Wellington Nascimento, olhando para as figuras de meio de campo, tem vários nomes de fora, né, do Brasil, mas tem um grupo minimamente competitivo, Rodrigo Varanda e Henrique Almeida que eu falei. Olha a quantidade de jogadores que tem nesse grupo. E olha que saíram alguns, né? O Sassá foi pro Criciúma. Enfim, tiveram algumas baixas. Mas é impressionante como a equipe é assustadora coletivamente, né? Como ela não consegue desempenhar coletivamente. Então, sem nenhuma dúvida, se a gente fosse colocar lado a lado aproveitamento com organização ou com competitividade, o Volta Redonda, o Amazonas, eu entendo que poderia estar até abaixo do Volta Redonda. Vai ser essa a realidade do Amazonas até o final? Acredito que entre essas 4 equipes aqui, o Amazonas está entre as duas que eu entendo que pode apresentar uma recuperação justamente pelas forças individuais. Mas precisa encontrar um elenco, um time titular, primeiro o principal ponto, encontrar um time titular e ter uma ideia de jogo que já passou, que agora passa pelo terceiro treinador. Olhando para o Paysandu, o que se tem? Assim, falaram até que eu passei pano para o Paysandu no balanço do que se teve das 5 primeiras rodadas. Não passei pano, até porque passar pano aqui no YouTube ou em qualquer local da internet é o que menos gera engajamento. A minha avaliação é desse tipo mesmo. O que eu vejo assim do fator do Paysandu? Teve um calendário muito inchado agora, então teve Copa Verde. Contra o Vila Nova, por exemplo, foi com a equipe que não focou na Série B. Contra o Operário também não focou na Série B. E focou na Copa Verde. E ainda vive o fator da final do Campeonato Paraense. E tem agora o início da Copa do Brasil. Então tem um calendário inchado, né? O Paysandu começa a partir da terceira fase da Copa do Brasil. Mas é um Paysandu claramente com algumas fragilidades. Você olha para a linha defensiva do Paysandu, tem alguns problemas, é uma equipe desequilibrada da forma que ataca, tem um lado direito muito forte, o lado esquerdo que vai conseguindo se desenvolver aos poucos com a evolução do Borazzi. Tem o Nicolas e o Benítez disputando para ver quem é dá para usar essa expressão, menos pior 9, porque os dois não vêm atuando bem. Mas eu entendo que Paysandu e Amazonas são duas equipes com poder de recuperação e com poder de frequentar uma faixa média da tabela. Não sei se irão conseguir fazer isso, mas entendo que tem esse poder, olhando para o elenco, olhando para os... Agora, o Paysandu tem o Luizinho, né? Não sei o que esperar muito desse novo treinador do Amazonas, mas o Paysandu tem o Luizinho, então entendo que se tem fator dessas duas equipes apresentando um poder minimamente de recuperação. Botafogo. Se tem um Botafogo que, assim como eu falei do Volta Redonda, foi um Botafogo competitivo, olhando para desempenho, foi um Botafogo que poderia estar com um aproveitamento um pouco melhor. O que eu quero dizer? Contra o América, poderia ter arrancado um ponto do América. Contra o Atlético Goianiense, poderia ter somado 3 pontos e não 1. Então, poderia estar numa condição um pouco melhor olhando para essas 2 primeiras rodadas da competição. Contra o Remo, acho que o jogo disse muito que foi. Contra o Vila Nova, um jogo muito difícil. E aqui foi a pior, sem nenhuma dúvida, a pior atuação do Botafogo, a pior face do Botafogo do Zanardi, né, contra o Vila Nova jogando no Oba. E teve uma outra derrota que foi para o Goiás. Entendo que a realidade do Botafogo tende a ser essa de luta contra o rebaixamento até o final. Tem alguns bons nomes, acho que o Cafu, tem o Jefferson Nem também como uma boa figura. Olhando para a linha de zaga, é uma linha de zaga que tem algumas fragilidades. Alisson Cassiano, não sei se corresponde com alguma regularidade durante toda a competição. Teve o Edson que apresentou alguma oscilação. Mas assim, poderia estar com um aproveitamento um pouco melhor olhando essas 2 primeiras rodadas.
Jogo contra o Vila Nova me assustou demais para as 2 primeiras rodadas que foi do Botafogo. Foi o pior rendimento do Botafogo na competição. E assim, resumindo, antes de trazer, na verdade, esse resumo, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link. Isso ajuda demais ao crescimento aqui do canal, faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Inclusive, hoje deve estar saindo os favoritos da 6ª rodada da Série B. E um ponto que eu prometi para vocês, logo quando eu abri o vídeo, falando sobre as temporadas anteriores da Série B. Olhando para a temporada de 2024, o que teve em 2024 até a rodada 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma atualizada, na verdade, aqui. A gente teve Brusque, Guarani, Ituano e Paysandu após as 5 primeiras rodadas dentro da zona de rebaixamento. Dessas 4, 3 caíram. Brusque, Guarani e Ituano. Olhando para 2023, olhando também as 5 primeiras rodadas da competição, ABC, Juventude, Ceará e Londrina. Posso estar enganado aqui, mas acredito que dessas 4, vou até pegar a classificação final de 2023 para dar uma olhada aqui. ABC e Londrina caíram, então dessas 4 aqui, 50% caiu. O que isso quer dizer? Assim, acho que não quer dizer muita coisa, mas para quem gosta desse fator de curiosidade, do retrato dos últimos anos, pelo menos 50% das equipes que estiveram no Z4 nas 2 últimas temporadas após a 5ª rodada terminaram caindo. Eu acredito que Paysandu e Amazonas têm poder de recuperação, olhando o grupo, olhando o elenco, e Botafogo e Volta Redonda, a realidade vai ser de luta contra o rebaixamento até o final. Deixem a opinião de vocês, deixem um like, se inscrevam no canal. Se curtiram o vídeo, deixem um like, né? Se tá até agora, alguma coisa do vídeo serviu aí pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e fica ligado, ativa o sino de notificações porque tem mais conteúdo durante essa quarta-feira. Acho que tem mais pré-jogo de Copa do Brasil, mas quinta-feira tem acho que esse vídeo inclusive vai estar saindo na quinta. E aí na quinta vai estar rolando os favoritos da rodada 6 da Série B. Vou ficando por aqui. Deixa o like. Até a próxima.